obrigado. Jacira também. Vamos começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pois bem, meus queridos alunos e alunas, nós paramos na página 70 do Catecismo da Igreja Católica, no segundo parágrafo, que tem como título O Pai. O Pai é o primeiro inciso deste parágrafo, o segundo parágrafo, que tem como título Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deixa antes de ler o número 232. Esta é a abertura de todas as orações. Essa é a abertura de toda a liturgia cristã católica. Este é o início do dia do cristão. É a primeira oração, deve ser a primeira oração ao nos despertar, acordar, e quando formos dormir deve ser a última oração também, não é? De persignarmos invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre nós, a Santíssima Trindade, com toda a realidade que lhe é própria, veja, com todo o conteúdo teológico, espiritual, místico e divino, que é a Santíssima Trindade, que vamos ver nesses números agora, nesse parágrafo. Muita coisa a gente não vai, não é questão de perder tempo, mas a gente não vai se deter. Basta a gente ouvir o que o catecismo tem para nos dizer, porque muitas coisas a gente já conhece e a gente já viu, né? Sobretudo no início do catecismo, a gente já viu o Pai, a propriedade de Deus, do Filho, de Jesus e do Espírito Santo, certo? Ouvidos, atentos, atenção, número 232. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam como o Catecismo da Igreja Católica apresenta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós costumamos dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Catecismo coloca a frase correta. A junção e não teria. E do Pai, e do Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também não é como a gente invoca cantando. É um erro teológico na liturgia. Vamos ver na liturgia, mas aqui no catecismo a gente já, não é orienta. Sobretudo quando se canta a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Erro teológico, heresia, veja, contra o dogma da Santíssima Trindade. Porque se a gente diz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, são três deuses.
nós acreditamos que são três pessoas, um só Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá? E a gente passa despercebido. Um I só, uma junçãozinha, mas que faz toda a diferença. E nós vamos ver que foi justamente por isso a questão do filioquio que houve o primeiro cisma na igreja. A primeira separação. Em 1254. O primeiro cisma da igreja. Cisma quer dizer separação, né? Vejam. Está fundamentado biblicamente em Mateus capítulo 28, versículo 19. Antes disso, eles respondem: creio. A tríplice pergunta que os manda confessar sua fé no Pai. Não é e no Filho, mas é no Filho e no Espírito Santo. Entendeu? Fides omnium Christianorum in Trinitate consistite. Ou seja, a fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Essa frase em latim quer dizer em português esta frase aqui. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Vejam. É São Cesário de Arles, na Expositio Symboli, que é no sermão que ele coloca. Vejam. Vamos avante. O número 233. Os cristãos são batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vejam. Porque agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para dizer que um só Deus. Quando coloca e do Filho, veja, e do Filho, para dizer que foi batizado nas três pessoas. Entendeu agora a diferença? Porque aqui nesse número, senão a gente se embanana todo. A gente causa uma confusão. Oxe, por que no número 232 não coloca o I? Vejam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? E aqui no 233 coloca em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E não nos nomes desses três. Certo? Para tirar no nome, em nome de, em nome de, em nome de. São assim três deuses. Pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Por quê? O Catecismo acredito que vai explicar, mas eu vou adiantar já aqui, não é? Que essa é a profissão de fé do Papa Vigílio. Tem no Danzig. E vamos ver aqui depois no Danzig. Temos que prestar bastante atenção para não errar. Exatamente. Né? Ângela Monteiro. Jacira, em todo o mundo os cristãos confessam a sua pertença a Deus Pai, a Jesus, seu Filho e ao Espírito Santo. Isto, mas veja, tem comunidades eclesiais cristãs, por isso que muitos batismos ou batizados não são válidos. Não são válidos e nem lícitos. Por quê? Porque não batiza em nome das três pessoas e um só Deus. Só batiza em nome de em nome de Deus, ou em nome do Filho, ou em nome do Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Por isso que a igreja não reconhece. As que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
que batiza em nome em um só Deus, quem batiza em nome das três pessoas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. Por isso que tem algumas igrejas tradicionais, antigas, protestantes, que a Igreja Católica reconhece o batismo como válido e lícito, porque batiza em nome da Santíssima Trindade. O batismo, quando não é em nome da Santíssima Trindade, não é válido. Não é válido. Sim, por isso cantamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Exato. Essa é a forma certa de cantar. Viu? Ok? Em nome da Santíssima Trindade, um só Deus que é invocado. Vamos lá. 234. Ficou claro essa diferença para nós? Não é? Senão a gente está cometendo heresia, a gente está com uma intenção numa coisa e professando outra. É preciso a gente professar a mesma intenção, que na nossa cabeça está claro, mas a gente não consegue balbuciar, falar, expressar, portanto. 234. Que belo, como a Igreja Batista. Ana Lúcia, se a Igreja Batista, ela batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é válido. Certo? Ana Lúcia, você é católica ou é evangélica? Vamos lá. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Vejam, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Qual o mistério central da vida cristã? Na ponta da língua é a Santíssima Trindade. Nas três pessoas, né, em um só Deus. Esse é a suma e o resumo de todo o mistério da nossa fé. E todos os outros levam para este mistério. Atenção! Todos os outros mistérios nos faz entender o mistério. O Pai, veja, no tempo do evento do Antigo Testamento, o Filho, na encarnação. Muito bem, Ana Lúcia, católica, catolicíssima. Veja, e o Espírito Santo no tempo da atualização. Um único só Deus, que dá continuidade no tempo e na história. Vamos lá. É o mistério que Deus em si, é o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. O que eu falei? É a luz que os ilumina e o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia das verdades da fé. Vejam, e aqui nós aprendemos justamente com as diretrizes gerais da ação católica. Agora, eu pergunto, não estou sendo crítico, né? Não quero julgar e não estou sendo malicioso. Veja, será que as nossas crianças que passam 3 anos na catequese de primeira comunhão, os nossos jovens que aqui na realidade passam 2 anos na crisma, eles saem, vejam, sabendo desse mistério da Santíssima Trindade com clareza, sendo, veja, a fonte de todos os outros mistérios, e todos eles, como o riacho que corre para o mar, volta para esse mistério, sem o qual nós não podemos entender os outros mistérios. Entendendo bem esse mistério da Santíssima Trindade, nós entendemos todos os outros. Certo? É belíssimo este mistério, Ana. E por isso que ele é primordial.
deveria ser o primeiro artigo da catequese, sobretudo com os jovens. Não digo nem com as crianças. A criança entra com 7 anos e ainda não está madura para entender essa importância. Deveria ser já no final. Mas aos jovens deveria ser o primeiro artigo. Perguntar a cada jovem para sentir. A cada jovem, porque se supõe que o jovem, antigamente era assim, que dava continuidade aos sacramentos da iniciação cristã. Nós supomos que ele chega com a bagagem. Eles chegam com a bagagem na crisma. Mas hoje, pela indiferença que está crescendo cada vez mais, não é? E o desserviço que todo o protestantismo está fazendo, que eu já no início já citei aqui, vou citar de novo, que sobretudo na periferia do centro, da zona urbana e na zona rural, os protestantes passam fazendo um desserviço enorme à humanidade, à sociedade. Não é só a fé, a igreja não, viu? Porque a nossa fé, ela contribui, ela é sine qua non, ela é essencial, de fundamental importância para o mundo. A fé cristã, quando eles dizem assim, e catequizam e evangelizam, dizendo, apresenta a criança e ameaça os pais. Se levarem para a igreja católica para batizar lá, eles vão para o inferno. Deixe a criança crescer, vejam, a criança crescer, quando ela ficar jovem, adolescente, adulto, ela escolhe se quer ser batizada ou não. Pelo amor de Deus. Vejam, no ponto de vista antropológico e teológico, o desserviço que essa turma está fazendo à humanidade. Porque está contribuindo para que o mundo fique cheio de pagãos. Cheio de pagãos. E pagãos são bárbaros na fé. Eles não são filhos de Deus, vejam. Eles não têm fé. Eles não têm uma comunidade referencial, uma igreja. Estão dados e vulneráveis a todo tipo de maldição, de praga e investida satânica. Se você que está me ouvindo tem algum parente que é pagão, cuide. Catequize, evangelize. Para que mude a cabeça, não é, dos seus parentes. Que é uma coisa muito grave. Coisa muito grave. Haja visto que morrer sem ser batizado, reconhecidamente, vai para o inferno. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vejam. Que nós não podemos. Tem pessoas que não estão escondendo a mentira. A mentira, não estão escondendo, estão proclamando a mentira. E nós estamos escondendo a verdade, minha gente. Me desculpe, viu? Estamos sendo pecadores por omissão, por medo. Isso é covardia, humanamente falando, viu? É covardia da nossa parte. Se nós escondemos e ocultamos essa verdade por respeito humano, é muito dura essa verdade. Sim. Mas se os discípulos do diabo estão ameaçando, através de mentira, estão pregando isso, e nós com a verdade estamos escondendo, como podemos? Vocês ouviram a primeira leitura de ontem? A primeira leitura da profecia de Ezequiel? E aprofundar os termos que estão ali na primeira leitura, em que Deus diz a Ezequiel, se o ímpio, veja, o ímpio, ele morrer sem ser alertado da sua iniquidade, tu prestarás conta da sua morte. Eu vou pedir conta a ti da morte do ímpio.
E para isso é preciso conhecer o que é o ímpio no Antigo Testamento, quando Deus fala do ímpio. O ímpio é aquele que não acredita em Deus. Veja. É aquele que é indiferente com Deus. É aquele que decreta a morte de Deus. O ímpio é este. O ímpio é aquele que conhece, portanto sabe e quer fazer. Ele diz, eu quero, eu posso e eu faço. Nem Deus do céu vai me impedir de fazer esta iniquidade. Este é o ímpio. O iníquo, o ímpio. Veja. Mesmo assim, o profeta, se não tiver a ousadia e a coragem, em nome de Deus, de ir lá e alertá-lo, ele foi alertado. Se ele morrer, ele vai prestar conta da morte desse ímpio. Isso é muito sério. E quantas pessoas estão morrendo e indo para o inferno por respeito humano nosso, cristão católicos, que sabemos da verdade e, no entanto, por uma paz de cemitério, veja, por uma paz de cemitério, por não querer conflitos nem confrontos, porque entramos numa mentalidade também protestante, daninha, que todas as religiões são boas, que todas as igrejas que são boas e Deus é o mesmo. Não! Se você tem essa mentalidade até hoje, desopile, se esvazie, deixe cair essa mentalidade por terra. Todas as religiões não são iguais, todas as religiões não são boas. A palavra religião em si, ela é boa, que vem do latim religare, ou seja, ligar de novo o homem a Deus, mas nem todas estão fazendo isso na prática. Então você que tem fé, serve o Deus verdadeiro. Ora, se o Deus é igual, então é o Deus verdadeiro. Então, graças a Deus, não existe Deus falsos. Mas se vem isso, veja, Deus verdadeiro, logo existe o Deus falso. Então o Deus não é igual. Existem os deuses falsos e existe o Deus verdadeiro. E nós estamos plena consciência, temos que esse Deus verdadeiro é o Deus dos cristãos, porque vem de Cristo, e dentro do cristianismo a Igreja Católica. Disso nós não podemos abrir mão. Disso nós não temos que deixar ninguém nos convencer do contrário. Do contrário. Se a nossa igreja é a verdadeira, é a legítima, é a primeira, portanto, então temos que pregar a verdade. A verdade. E tem uma conversinha até, me desculpe dizer, até no meio dos padres. Agora, nas pregações, ouvimos até os padres nas pregações, né, que Jesus é doce, que Jesus é garapa, é docinho de mel, é bombonzinho. Porque é o Deus do amorzinho, da misericórdia, é um Deus que tudo desculpa, tudo crê, o que vale é o amor, não é? Que o importante é Cristo, é seguir Cristo. Espera aí. Se a única importância é importante, é primordial, é essencial seguir Jesus Cristo, mas esse Jesus Cristo quis que o seguisse por uma igreja aqui na terra, até a volta dele. Ele quis que seguisse por uma igreja. E essa igreja é a Igreja Católica. Vejam. Senão, o próprio Jesus se equivocou. O próprio Jesus, né, estava cheio de vinho doce, como ele foi criticado. Jesus estava bêbado quando disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus estava bêbado quando disse isso.
Aí sim eu acredito. Eu vou fazer de novo a minha teologia, não quero nem saber, não é? Se eu fiz toda a minha teologia, não é? Porque Jesus estava bêbado, então eu tenho que fazer de novo. Tenho que fazer quando Jesus... Porque se Jesus estava bêbado, Jesus estava insano, estava fora de si, estava delirando, não estava sabendo o que fazer. Então o protestantismo é a única igreja que está certa, porque depois de 1500 anos foi que apareceu Lutero. Lutero, de fato, é a pessoa certa. Jesus, naquela época, não é, de uma multidão, escolheu 72, dos 72 escolheu 12, dos 12 escolheu Pedro como primaz, porque não tinha nenhuma pessoa ainda idônea até 1500 anos. Foi nascer uma pessoa que é Martinho Lutero para, de fato, o sopro do Espírito inspirar e ungir para que o Messias possa fundar a sua verdadeira igreja. Pelo amor de Deus, quem vai acreditar numa coisa dessa? Numa fantasia dessa? Num efeito especial de Matrix? O Matrix está por aí, com os efeitos especiais. Isso não convence ninguém. Só os idiotas, só os tolos, os imbecis. É uma religião dos imbecis, minha gente. Eu estou usando palavra forte porque é uma religião que bestifica as pessoas com mentiras ou com meias verdades. Cuidado! É mais uma ideologia mortífera, satânica. Cuidado! Aí aquelas pessoas, parece que eu estou vendo, se fizerem o recorte desta parte que eu estou falando sem o contexto, aí vem os inteligentes, os intelectuais, aqueles que não são comprometidos, que são os pagãos, que são os ateus, os agnósticos, os gnósticos, que vão dizer assim, os filósofos da religião, não é? Os que fizeram teologia da ciência religiosa, que vão dizer, não é? Padre, cuide da sua vida, o Senhor está provocando uma guerra religiosa. Esses que não se comprometem com a fé, que não temem nem aos infernos, nem aos céus, que não quer saber, veja, de Deus, porque já decretaram a morte de Deus e nem sabe que o diabo existe. Vá atrás desses filósofos, dessas pessoas sabidinhas aí na mídia, não é? Veja, tem uma pessoa muito boa, não vou falar dela não. Tem uma pessoa muito boa, que é um professor, não é? O Karnal, pessoa muito boa, é uma pessoa ateia, conhece muito de religião, mas não acredita em Cristo. Acha ele uma pessoa, vejam, que é o Leandro Carnal, né? Professor, acha ele uma pessoa, né? A nível dos outros, como tem Maomé, veja, como tem Buda, Confúcio, que é uma pessoa que fez o bem, que passou a vida fazendo o bem, que é um homem íntegro, mas não tem compromisso com fé, que milhares e milhares de pessoas estão seguindo, porque é inteligente. Os céus não estão cheios por causa de pessoas inteligentes. Os céus não estão povoados por causa de pessoas inteligentes. Os céus estão cheios por causa de pessoas santas, que creram em Jesus e honraram esta fé dos apóstolos da Igreja Católica. Os céus estão cheios. Os céus não estão cheios de heróis e heroínas que fizeram o bem na política, na economia, que foram promotores da paz socialmente no mundo, que lutaram contra o comunismo, o socialismo, não é? Que luta contra o capitalismo com uma política neoliberal,
no mundo globalizado. Não. Os céus estão cheios de santos, porque derramaram a vida e deram a vida por esta igreja até hoje. Tá vendo? Severina Rodrigues, muito bem. Esse esclarecimento, padre. O céu está cheio. E fazem pouco caso da fé. Não se compromete com ninguém, né? Esse Leandro Carvalho mesmo chama o padre Fábio de Mello, aí faz um livro com ele, depois chama uma monja, faz um livro com ela, depois chama um ateu, né? A questão é público, a questão é mercado, certo? Com toda modesta, um homem íntegro. Os hereges de antigamente eram assim. Eu já contei a história da heresia. Jefferson Silvestre, o nosso diaconando, diz: o evangelho é compromisso, tem que ser vivido na fé católica, que é a raiz de tudo, é verdade. Vejam. Vamos lá? Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, quando fala da única, da natureza, da essência, percebeu? Pai, Filho, né? E Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando fala das três pessoas, assim, Pai e Filho e Espírito Santo. Deu para entender? A diferença do filioque aqui se revela, reconcilia consigo mesmo e une assim os homens que se afastam do pecado. Vejam que a gente não tem que passar despercebido. A mesma linguagem hoje, mas a gente está em 2000, não é? Já entrou para o terceiro milênio, veja, 2000 antes de Cristo, não é? Quase 5.000 anos a igreja ainda traz a mesma linguagem do Deus verdadeiro, Deus único. Foi o Deus que assim se apresentou para os hebreus, se apresentou para os judeus, se apresentou para o povo de Israel. Eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus único, e fora de mim não há outro Deus. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. Então, a conclusão, em última análise, é favorável e legítima. Ainda hoje existem deuses falsos. Ainda hoje existem religiões que pregam e anunciam deuses falsos, que são idólatras. Nós estamos com o catecismo do século XX, minha gente. Século passado, no final do século passado. E que ainda está em vigor, que traz a mesma linguagem. Isso não deve passar despercebido. Quem está estudando Bíblia comigo, a Sagrada Escritura, no livro de Deuteronômio, está vendo tudo isso. Nós hoje pela manhã vimos os 3 capítulos, 7, 8 e 9. O capítulo que traz, não é? O Deus, o povo que foi eleito. Vejam. Depois traz o tema, veja, da aliança do povo. Deus que fez a aliança, e o tema da intercessão de Moisés. Que está nesse contexto aqui. E graças a Deus, os cursos estão se comunicando, se dialogando. Vamos avante. 235. Neste parágrafo se exporá brevemente de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade. Atenção que aqui está no núcleo, certo? Veja, primeiro, de que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério. Segundo, finalmente de que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito Santo,
Deus Pai realiza seu desígnio benevolente de criação, de redenção e de santificação. Deus Criador, veja, o Filho, Jesus, Redentor e Salvador, e o Espírito Santo, Santificador. As missões ou propriedades das pessoas da Santíssima Trindade. Vamos ver no primeiro, no segundo e no terceiro, certo? 236. Os padres da Igreja distinguem entre a teologia e a oikonomia. Oikonomia. Designando com o primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus Trindade e com a o segundo termo, não é? Oikonomia, todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica sua vida. Comunica sua vida. São dois conceitos. Conceito de teologia qual é? Veja, conceito de teologia é o mistério da vida íntima do Deus Trindade. Conceito de teologia, que diz o Catecismo da Igreja Católica. O conceito de oikonomia, veja, é o conceito de as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica sua vida. Ou seja, é a revelação de Deus através das suas obras. Viu? Que a gente chama de economia da salvação. Ou seja, são todas as obras de Deus que vai mostrando o seu mistério e o profundo da sua vida. Vamos lá? É mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia. Ou seja, mediante as obras de Deus, certo? Na história da salvação, que nós vamos conhecendo o mistério da vida de Deus. Ou seja, o mistério de Deus, Trindade, que é a teologia de Deus. É muito fácil assim, né? Como o Catecismo nos coloca, de compreendermos a teologia, do que é teologia e do que é economia. Oikonomia, quer dizer, economia. Mas, inversamente, é a teologia que ilumina toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo. Inversamente, o mistério de seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Dá para entender o jogo de palavras e de frases que o Catecismo coloca, mas quer dizer a mesma coisa dentro daqueles dois conceitos. Acontece o mesmo analogicamente entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se em seu agir, e quanto melhor conhecermos uma pessoa, tanto melhor compreendemos o seu agir. Nós dizemos no popular, sobretudo aqui no Nordeste, quer conhecer uma pessoa a fundo, passe a conviver com ela. E aí a gente vai percebendo, observando o seu agir, da forma que ela age, as suas atitudes, as suas obras, que a gente vai também conhecendo um pouquinho do pensamento da pessoa, do sentimento da pessoa, no que ela é na sua raiz, no seu profundo. O Catecismo diz também se dar com Deus assim. Pelas obras de sua criação, vimos nas primeiras aulas, nós chegamos ao conhecimento de Deus. O doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, diz justamente isso. 237. Ficou claro? Ficou claro esses dois termos, teologia e oikonomia, que quer dizer economia? Não é claríssimo. 237. A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não pode ser conhecidos se não forem revelados do alto. Olha aí. Por isso, quem diz isso é o Concílio Vaticano II. Por isso, veja, o dom da fé infuso pelo batismo, que é uma virtude. A virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude do amor é infuso.
É pela fé que nós conhecemos a Deus, o mistério da Santíssima Trindade. Lindo! Tem um católico deve adquirir. Todo católico, né? Graças a Deus. Veja, sem dúvida, Deus deixou vestígios de seu ser trinitário em sua obra de criação, em sua revelação ao longo do Antigo Testamento, mas a intimidade de seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível. A pura razão e até mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Olha aí. Como entender este número? Veja. Aqui tem os níveis de conhecimento. É uma pedagogia. Vimos, na primeira parte, nós cremos a pedagogia da revelação de Deus nas suas alianças, certo? Do Antigo Testamento. Mas a revelação de Deus está em si mesmo. Como entender isso? A revelação de Deus está em si mesmo. E são 3 tempos também, bem definido, bem claro. Que tem o pregador da Casa Pontifícia, chamado Raniero Cantalamessa, explicou isso para nós. Veja, ele diz que todo o Antigo Testamento foi o tempo do evento. Deus que se serve de homens e mulheres levanta para anunciar, com todas as suas obras, com todos os seus feitos que nós conhecemos no Antigo Testamento e vamos conhecer a fundo pelo estudo das Sagradas Escrituras. Mas houve o segundo tempo, que é o tempo do acontecimento. Ou seja, o tempo, não é, da encarnação, do mistério da encarnação, o tempo do Filho, o tempo de Jesus, que diz que veio revelar o Pai. Olha, o conhecimento da Santíssima Trindade está dentro dela mesma. Dentro das 3 pessoas, a Santíssima Trindade, um só Deus. Então Deus, pelas suas obras, foi se deixando conhecer, certo? No Antigo Testamento. Depois, Ele mesmo não se partiu, mas enviou-nos a segunda pessoa para que revelasse ela mesma o seio da Santíssima Trindade. Está entendendo? Jesus, que passou 33 anos, humanamente falando, veja, e que revelou ao Pai. Quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse, há tanto tempo comigo, Filipe, tu não conheces o Pai, quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. E o Pai se faz conhecer através de mim. Olha aqui, vejam. Certo. Chegou o tempo de quê? Do Espírito Santo. O tempo do Pentecostes. Paulo vai dizer o quê? Somente o Espírito que esquadrinha o ser de Deus. Veja, não vos deixarei órfão, mas enviarei o meu Espírito. Enviarei o meu Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo, que é o amor em Deus, dizia Dom Henrique, não tem sentimento, viu? Não tem emoção, não tem afeto. Em Deus tudo é pessoa. Então, quem é o amor? Quem é o amor? O que é o amor de Deus é uma pessoa. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos revela totalmente. E Santo Agostinho falando, é um tratado assim, de la Trinité, ou seja, da Trindade. Veja, ele diz que o Pai é o eterno amante, como o Filho é o eterno amado, e o Espírito é o amor do Pai, que nos revela, esquadrinhando o ser de Deus. Somente Deus conhece Deus. E somente Deus que se mostra
não é? Se deixa conhecer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Para a gente não se enganar, não se enrolar. Atenção! Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Ele quem? O eterno amado, que é Jesus Cristo. Então vamos para a Bíblia aí, se fundamentar na Bíblia. Vamos fundamentar na Bíblia. E aqui da Bíblia, veja, eu quero... Não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas é uma interpretação própria que o catecismo deixa claro. Veja, como nós podemos conhecer hoje a Santíssima Trindade de forma plena? Se ela se revela nas suas pessoas, nas três pessoas, o tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a atualidade. Logo, o Antigo Testamento nos deu a conhecer toda a obra e ação do Pai, de Deus. O Novo Testamento nos deu a conhecer toda a ação do Filho, de Jesus Cristo. E quem nos dá a conhecer toda a ação do Espírito Santo, senão a Igreja, e esta católica? Se você tem, não é? Se você está na igreja, se você honra a sua fé, se você é engajado, se você conhece a sua igreja por dentro, cientificamente como um profissional, você tem um conhecimento pleno da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, distribuído no tempo e na história até a volta definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Conclusão perfeita. Conclusão perfeita. Então, quem só admite a Bíblia como um único livro da revelação, falta uma pessoa, que é o Espírito Santo, que somente a igreja revela totalmente. E dentro da igreja o Espírito revela o Pai e o Filho. Então, quem só lê a Bíblia conhece o Pai e o Filho, mas falta uma pessoa. A nossa fé é trinitária, perfeita. Não é duna, é trina. É trina. Vejam? Eterno amado. Vamos avante? Deu para entender? Vamos adiante. Veja, sem dúvida, Deus deixou vestígio, já vimos, não foi? O segundo inciso, a revelação de Deus como Trindade. Vamos agora para as pessoas da Santíssima Trindade, viu? Então temos o primeiro subtema desse segundo inciso, que é o Pai revelado pelo Filho, o Pai e o Filho revelado pelo Espírito Santo. Já expliquei, sem ler, tá vendo? Já expliquei todo esse inciso aqui. E garanto a vocês que não li. Li há muito tempo. O que eu estou fazendo aqui para nós? Eu estou fazendo uma leitura, né, no tempo real. Porque pelas obrigações eu não estou tendo tempo de ver. Já li o Catecismo da Igreja Católica, mas há muito tempo. Mas estou fazendo uma leitura com vocês e os comentários também agora. Veja, daquilo que é... Eu não sou o cara não, viu? Mas, graças a Deus, que aquilo que eu estudei está servindo. Não é? E graças a Deus eu tenho a plena consciência que paguei bem todas as disciplinas, todas as cadeiras. Vamos lá? 238. O Pai revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões. Olha, o que eu falei anteriormente. A divindade é muitas vezes considerada Pai dos deuses e dos homens. Em Israel, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. Deus é Pai
mas ainda em razão da aliança e do dom da lei a Israel, seu filho primogênito. Êxodo 4:22. É também chamado de pai do rei de Israel. Muito particularmente, ele é o pai dos pobres, do órfão e da viúva, que estão sob sua proteção de amor. E isso, de fato, nós encontramos o fundamento no Salmo 68, versículo 6. Vejam. Então, praticamente todas as religiões, quando não reconhece Deus, o Criador, como Pai, mas tem um Deus como Pai. Essa nomenclatura de Deus Pai é conhecida praticamente por todas as religiões, todas as profissões, mas também por todas as seitas, viu? As mais idolátricas é conhecido. Vamos avante, faltam 5 minutos ainda e 3 horas pontualmente eu termino, porque eu vou para 31 de março celebrar daqui a pouco, não é? Ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente 2 aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e autoridade transcendente, e que ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Vejam, temos a propriedade de Deus e temos as características de Deus, as qualidades de Deus, como Deus que é bom, como Deus que é solícito, que o nome de Deus, como João diz nas suas cartas, Deus é amor. Esta ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade. E é uma imagem muito forte, usada, vejam, usada no Antigo Testamento. Isaías usa essa imagem em 66, versículo 13, e o próprio salmista, no Salmo 131, versículo 2, também usa essa imagem de Deus que é mãe. Ele mesmo disse: eu sou como uma galinha de asas abertas, esperando todos os pintinhos, os pintainhos, para protegê-los. É um Deus que se manifesta assim e que se mostra, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e suas criaturas. É um Deus que não está longe, é um Deus que está perto, é um Deus que falou a sarça ardente no fogo a Moisés: eu vi e ouvi o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo. E se tu não fores, eu vou descer com o meu braço de ferro. Pior. Não é? A linguagem da fé inspira-se assim na experiência humana dos pais, ou seja, os genitores, que são, de certo modo, os primeiros representantes de Deus para o homem. A atenção, a amar, veja, a Deus todas as coisas, passa também pelo 4º mandamento: honrar pai e mãe. Eles são representantes diretos e os primeiros na ordem hierárquica humana, no seio familiar, os pais. Por isso que é pecado mortal. Atenção! Mas esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade, sobretudo no século 21, não é? Nos arranjos de famílias, ou seja, nas separações e, sobretudo agora, no homoafetividade e no homossexualismo, em que, não é, os héteros eles se juntam e querem ser casais e adotando filho. Isso é uma forma de desconfigurar totalmente. É pior do que uma separação. É pior, viu? Na ordem da imanência e na transcendência, na imanência para os homens, na transcendência para Deus, do que um casal separado, ou a mãe só cria o seu filho, ou o pai só cria o seu filho, do que 2 mulheres dizendo que um pai ou outra é a mãe, do que 2 homens dizendo que um é o pai e outro é a mãe.
criar o filho, criar os filhos. Isso é uma desconfiguração totalmente da família criada por Deus, o plano de Deus para a humanidade. É forte, mas é preciso dizer. Desconstruir a família, exato. Mas esta experiência humana, deixa eu ver, viu? Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem e nem mulher em Deus, porque ele é espírito e finíssimo. É Deus, né? Deus é é espírito finíssimo, puríssimo, perfeitíssimo. É a primeira pergunta do Catecismo de Pio XII. Veja, Pio IX e Pio XII. Quem é Deus? É a pergunta. Deus é espírito finíssimo, perfeitíssimo, puríssimo. É Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso. É Deus. É o Senhor Altíssimo, Deus Sabaó. É Deus. Traz essa simbologia. Simbologia. Mas Deus não é mulher nem homem. Tá certo? Nós usamos essa linguagem de pai e mãe. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora seja a sua origem e a medida. Ninguém é pai como Deus o é pai. Termina assim, né? Esse número 239, o Catecismo. Ok? Amanhã a gente dá continuidade. A gente está apenas começando a semana. Já se passou 1 hora, passa rápido. Não sei se eu converso demais, né? Ou eu sinto que as aulas passam muito rápidas. Ficamos, portanto, nesse segundo inciso, a revelação de Deus como Trindade. O Pai revelado pelo Filho. Quando voltarmos amanhã, vamos voltar no número 240. Certo? Então não esqueça de curtir, compartilhar, compartilhe com todos os seus amigos e de comentar. Tchau, tchau. Até amanhã.